Benilda Brito é pedagoga e mestre em gestão social, consultora da ONU Mulheres, ativista, é negra e mineira. Levando em conta que somos, então, a maioria da população, há um contrassenso aí, porque a gente realmente não mostra a nossa força. O que você acha que está faltando para a comunidade preta brasileira? Ter lá, por exemplo, o seu lugar no Congresso ou na Câmara dos Deputados? O que a gente pode fazer? Eu ainda acho assim que o IBGE hoje fala de 54% e algumas vezes 56% da população. O Brasil é o segundo país de maior população negra. Nós só perdemos para a Nigéria, que está lá no continente africano. Então, nós somos muitos. Mas a gente não tem a caneta, a gente não tem os meios de comunicação, a gente não tem o controle da escola, das políticas. Então, isso dificulta. Quando você olha assim, o que aconteceu com a presidenta Dilma? E o que acontece com essa pessoa que entra no golpe? Como é que essa pessoa é eleita? Porque tem uma massa, uma grande manipulação, grandes aparelhos ideológicos do Estado para garantir uma manipulação, e a mídia é muito responsável por isso. Então, existe todo um processo de negação que vai provocar o nosso enfraquecimento. É o apagamento e esquecimento da contribuição do africano na construção da história brasileira. É possível pensar em música brasileira sem música negra? É possível pensar em dança brasileira sem dança negra? É preciso pensar em arte plástica brasileira sem tirar a contribuição dos negros? É possível pensar ciência brasileira sem a contribuição dos negros? É impossível. Não, Rogério, você não é negro, não. Sua boca é fina. Não, Rogério, você não é negro, não. Seu cabelo é liso, até um pouquinho bom. Não, Rogério, não é negro, não. Sua mãe era branca, seu pai é negro, mas você não é negro, não. Somos. Então, você tem 5 cores para responder. Você é preto, pardo, branco, amarelo, indígena. Os indígenas conhecem os povos, a etnia, a língua, a história, a tradição. Os brancos é quem acha que é branco. Meu pai é branco, minha mãe é branca, não sei quem é branco, é branco. Os amarelos são os orientais, chinês, japonês, Nisei, Sansei. E os pardos e os pretos somos os negros. Nós tivemos que ter pardos. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de dizer que são pretas. E não é por elas, não. É porque tudo ensinou a gente a não gostar de ser preto, a negar a nossa identidade. Mas quando você soma pretos, aí você tem, assim, 40% de pardos mais 16% de pretos. Nós vamos ter 56% da população negra no Brasil, porque você soma pretos e pardos. É muito mais confortável, mais fácil a pessoa dizer que é parda do que ela dizer que é preta, porque isso é uma negação do racismo. Então, se as pessoas têm dificuldade de afirmar a sua identidade, elas também têm dificuldade de votar no negro, elas têm dificuldade de admirar um profissional negro. Isso está mudando muito, por isso que eu falo que o movimento negro é um movimento vitorioso. Ano passado eu fiz 40 anos de militância, eu tenho o maior orgulho de ser do movimento negro, eu entrei muito novinha. É o movimento de mulheres negras que me deu régua, compasso, força. Depois de vovó e mamãe, foi o movimento negro, não adianta. Quem me ensinou a gostar de mim, quem me ensinou a dizer que eu podia, que você vai, você é negra, sim, vai. Depois de vovó e mamãe, foi o movimento social negro. Eu tenho muito orgulho de ser desse movimento. E uma das primeiras tarefas que o movimento social fez foi dizer que nós éramos negros. A gente começou com a campanha Preto é lindo, diga sua cor, você pode. Então, foi todo um processo de conscientização que nós vivemos. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente não pode esquecer. Esse assunto mexe comigo. Em vários momentos que eu estou falando com você, eu me arrepio, né? Eu acho que tem essa coisa da ancestralidade e da responsabilidade, né? As pessoas me perguntam assim, Benilda, 40 anos de movimento negro, você não cansa, não? Eu não posso cansar, não. Eu não sinto que eu posso cansar ainda. Eu ainda sinto que já fizemos muita coisa. Eu vejo essa juventude aí afirmando a identidade no rap, na música, na poesia, nos slams, nas pesquisas, um tanto de preto dentro da academia, um lugar que as pessoas não nos queriam, né? E as ações afirmativas possibilitaram isso.
eu fico pensando assim, putz, nossa, nós somos muito bacana. E a gente tem de continuar, sabe? Eu acho que a gente precisa continuar, eu não vou desistir. O que me move para continuar nesse lugar e insistir, e me arrepio, me emociono, eu sou uma pessoa chorona, eu sou pisciana, além de ser de Ançã, né? Eu sou mãe, sou dengosa, sou criada com a avó, como eu falei. Mas o que me move é pensar possibilidades, porque nós somos um povo de uma cultura inclusiva. Nas comunidades quilombolas não tinha só negros, você tinha brancos pobres, tinham índios. Na nossa cultura você tem só negros. Você vai para uma religião de matriz africana, você não tem só negros, pai de santo, Yalorixá, Babalorixá. Você tem brancos também. As religiões de matriz africana, inclusive, são ditas religiões de sapatão e de viado. As pessoas falam assim da gente. Porque tem sapatão e viado. Não é que é religião de sapatão e viado, é religião que inclui todo mundo, inclusive sapatão e viado. Então, você tem uma diversidade. Você vai para a roda de capoeira, não tem só mestre e mestra de capoeiras negros, seja Angola ou regional. Você tem de todo mundo. Você vai para o samba, que é uma luta nossa de afirmação de identidade. Você não tem só compositores negros, sambistas negros, você tem também muita gente branca. Então, nós somos um povo que incluímos. A gente inclui. As pessoas é que não sabem fazer esse movimento conosco. As pessoas é que se veem no direito, né, de estar fazendo um movimento de exclusão. Agora, a gente é um povo que luta. A gente quer incluir. A gente tem um projeto político para esse país. Mas a gente também tem denunciado, Rogério. Para de matar a gente, gente. Para de matar a gente. E quer matar todo dia. Eles matam, eles tentam matar a gente todo dia. Chega na negação do conhecimento. Pode ser no acesso ao mercado de trabalho, pode ser na afirmação da nossa identidade, acesso a políticas públicas, ou a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Eles criam formas de matar a gente toda hora, não dá vacina, né? Dá um auxílio de 175, a gente tem que estar atento a isso. Então, eu tenho muito orgulho, eu acho que nós somos um povo, como diz Malcolm X, que nós estamos por nós mesmos, nós sobrevivemos à nossa própria sorte. E aí eu acho muito legal quando o Emicida vem falar, né, tudo que nós tem a nós, gente, tudo que nós tem a nós mesmo. E tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Então, eu acho que... E tem muita gente falando sobre isso, né, demonstrando essa força que o movimento negro e as pessoas negras têm. A gente tem apontado um projeto político. Nós somos um povo de muita sabedoria, de muito conhecimento, de muita capacidade. Então, eu fico muito feliz de pensar também que existe um movimento de muita violência, mas existe uma afirmação da identidade muito grande. As pessoas têm orgulho hoje, muitos, o que não acontecia anos atrás, de dizer eu sou negro, eu sou uma mulher negra, eu sou negra sim. Então, acho que isso é uma vitória do movimento social negro, eu não tenho dúvida, que a gente fez isso por nós mesmos. Nós não nascemos da burguesia, nós não nascemos na faculdade, de jeito nenhum. Hoje nós estamos muitos, somos professores universitários, mas a gente faz pesquisa, a gente publica, mas a gente nasceu num processo muito pequenininho de lutar pela nossa sobrevivência coletiva. Então, acho que nós somos vitoriosos demais. Partindo, então, desse pressuposto, dessa afirmação, sou negro, sou preta, sou lindo, sou linda, para nós alcançarmos, então, mais afirmação e mais poder para resgatar o que nos foi tomado, é um passo lento? Ou como é que a gente pode chegar até isso? Eu acho, Rogério, que a gente já avançou bastante. Eu tenho o maior orgulho dessa negada que está na universidade. Eu dei aula na Universidade Católica aí, de Betim, na PUC de Betim, muito tempo no direito. Eu lecionava no quarto período, Direitos Humanos, o quarto período de Direito. E eu tinha um aluno que eu nunca vou esquecer, Vanderlei Lourenço. Tomara que ele nos veja uma hora dessa aí. Um dia ele chegou para mim e falou assim, professora, agora eu sei porque você pega tanto no meu pé. Se Vanderlei, eu tenho que pegar, velho. Você é o único aluno preto que eu tenho numa universidade católica. Então, assim, você não está aqui sozinho. Você está aqui com uma história, com uma raça, com um compromisso. Então, você tem que ser bom. A gente não faz nada só para a gente. Então, Vanderlei é um menino que eu adoro, é um excelente advogado, alcançou lugares maravilhosos aí politicamente, é um cara muito comprometido. Eu tenho muito orgulho. Quando eu encontro com ele fala, foi minha professora. Eu falo, foi meu aluno. Então, um prazer. Então... E a universidade antes era um campo em que as pessoas só olhavam para a gente negro como objeto de estudo. Hoje são corpos negros dentro da universidade. São cabeças pensantes. A gente deixa de ser objeto de estudo para começar a pesquisar o branco.
Eu falei do Mano Brown, agora eu vou falar do Arnaldo Antunes, ex-Titãs. Numa das letras dele, ele diz assim: o pulso ainda pulsa. Isso fazendo uma analogia com a realidade dos preços nos dias de hoje, tá? E falando também sobre o tema, o pulsar de um corpo negro universitário. Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta: esse pulsar do corpo negro universitário, ele é soberano ou ele ainda se apresenta como nos tempos da Casa Grande da Senzala? Uau, que pergunta! É bem complexo, sabe, Rogério? Ele é soberano enquanto eu entendo o meu templo e a minha vivência, que é meu próprio corpo, né, que são minhas próprias atitudes, e dessa maneira como eu me impulsiono dentro da sociedade. Mas, dentro dessa estrutura que falamos anteriormente, do quanto o Brasil ele é racista e ele se constitui dessa maneira, esse corpo não se torna soberano aos olhos dessa maioria. E aí, acho que já entrando um pouco dentro dessa conversa, que seria a temática universitária, né? Acho que primeiro a gente tem que entender várias dessas pulsações. Primeiro, ela nasce no meu próprio núcleo familiar, aqui no sul de Minas, né? De pessoas, de homem e mulher negro, que constitui toda uma família, né? 5 filhas negras, né? Eu faço parte de pai, mãe e 5 irmãs, eu sou a quarta dessas 5 irmãs. E aí a sobrevivência, né? A luta dessas pessoas, meu pai trabalhador rural, minha mãe empregada doméstica, então todo o esforço que eles tiveram, né, para nos constituir, para manter firme essa família. Eu estava olhando uma entrevista essa semana do professor Silvio de Almeida, jurista negro, advogado, maravilhoso, filósofo, ele entrevistando a professora Lilia Schwartzson, que é uma mulher branca, escritora, e ele dizendo para ela assim: mas professora, a senhora é especialista na questão do racismo, a senhora é uma mulher branca, por que a senhora discute racismo? Ela falou assim: mas eu tenho que discutir racismo, professor Silvio, porque quem inventou o racismo não foram os negros, foi o meu povo, foi o povo branco, então eu preciso entender o que é isso. Em 2022, nós vamos celebrar, entre outras coisas, o centenário da nossa independência, e a pergunta que nós vamos ter que nos fazer, eu sou branca, e tenho que fazer, como branca, como aliada, né? Que independência nós vamos querer comemorar? Uma independência tão europeia, tão branca, tão masculina, ou vamos finalmente falar dos vários protagonistas que fizeram essa nossa independência? É o que a professora Cida Bento fala, sabe, de São Paulo, psicóloga negra, ela tem estudado muito branquitude. O que faz um branco ainda achar que é superior ao negro e se mantém nesse lugar até hoje? Até hoje, quando a gente já viu tantas cabeças negras, tantos intelectuais negros, tanta produção negra acontecendo. Então, eu acho que a gente está caminhando, Não foi o George Floyd, não foi, né, nos Estados Unidos, com Vidas Negras Importas. O movimento negro faz isso aqui desde a década de 30, denunciando a desigualdade e violência. Não foi só o assassinato do Beto Freitas na porta do Carrefour, não foi só o assassinato da Kathleen, a menina de design de interiores grávida que foi assassinada, não foi só o assassinato do Jacarezinho, não foi só o pescoço, a bota da polícia, da violência institucional. Nós sobrevivemos, nós estamos sem ar há muito tempo, Rogério. A gente está sem ar, gritando por muito tempo, e tem vozes ecoando. Eu acho que, por mais retrocesso que nós estamos vivendo de políticas sociais, uma coisa ninguém vai tirar da gente: a capacidade da nossa identidade. Ninguém vai tirar isso da gente. Cresceu. A afirmação da identidade cresceu. O compromisso ético-racial cresceu. Então, a gente precisa cuidar disso, perceber, assim, a juventude... Eu sou de uma geração, 40 anos do movimento negro, em que a gente queria negociar. Não, vamos propor políticas públicas, vamos monitorar, vamos implantar. Tudo nosso, um guarda-chuva enorme de demandas. Mas a gente está com uma geração hoje, jovem, que está questionando por que de tanta desigualdade, por que está matando. Filma as violências, joga nas redes sociais. Esse país precisa entender isso, não dá mais para viver com tamanha desigualdade. Uma coisa é fato: ninguém ousa mais a dizer que o Brasil não é racista. Ninguém ousa. E se alguém disser isso para mim, hoje eu falo que ele vai estudar. Não quero discutir. Não quero discutir. Eu não vou discutir com quem não estuda, com quem não fala, porque
Não dá. Você vai partir de que pressuposto? De um preconceito. O que é o preconceito? É quando você não conhece. Você parte do senso comum. Eu ouvi falar pré-natal, antes do nascimento, pré-nupcial, antes do casamento. Preconceito é antes do conceito, você nem conhece, você parte do senso comum. Isso vira verdade. Cuidado, gente. Cuidado, nós somos um povo que produzimos, que afirmamos a nossa identidade, a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento, rompemos com o epistemicídio, a partir de um lugar de muita sabedoria e de vivência, que a Conceição Evaristo, né, querida, mineira, amada, chama de escrevivência. A gente escreve o que a gente vive, na nossa linguagem. Então, eu acho que a gente tem que olhar com outros olhos. Acho, Rogério, que a gente está num caminho sem volta, ainda bem. Oxalá, te agradeço. Mas um caminho sem volta de afirmação da nossa identidade. Então, e olha, só para terminar essa parte, essa pergunta, eu recebi um convite semana passada de uma promotora aqui da Bahia, que é a doutora Lívia Santana. Ela é uma mulher negra e agora lançou uma editora só de juristas negros e me chamou para fazer parte do conselho editorial. E o primeiro livro que vai ser lançado no dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Caribenha Latino-Americana, no mês que vem, é um livro em que ela escreve com uma companheira dela, dizendo: a justiça é uma mulher negra. Olha a provocação que ela faz. Ela tira aquela deusa grega branca da justiça que está lá de fendas, usando a balança, coloca Yansan, com a lança de Yansan, para dizer que a justiça é uma mulher negra, e ela fundamenta isso numa visão afrocentrada. Como é que eu rejeito um convite desse, Rogério? Isso, para mim, é prêmio. Isso, para mim, é a satisfação máxima de que o movimento negro está certíssimo. O movimento das mulheres negras são foda. Desculpa a palavra. Mas é isso. Então, nós estamos vivendo outro processo. Eu fico muito emocionada. Yansan. Parrei é ela, minha mãe. Minha mãe, mamãe e papai. Parrei, mamãe, Yansan e Xangô estão aí, ó. Então, eu fiquei assim, elogiada pelo convite. Estou lá, dia 25, lançando esse livro. Imagina. Vamos que vamos. Eu quero um livro desse aí, hein? Vou te mandar. Eu vou pegar alguns exemplares e eu quero presentear algumas pessoas. Eu quero você é um formador de opinião, importantíssimo, acho que vale a pena. Tá lendo e estimulando as pessoas na leitura. Oba! Mais uma perguntinha aqui, ó, apimentada para você. Recentemente, o Ministério da Educação lançou edital para encomenda e compra de material didático para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, do ano letivo de 2023. A mídia trouxe uma observação de que, ao comprar esse edital com o anterior, do mesmo segmento, foram suprimidos aconselhamentos éticos de tratamento de assuntos com diversidade de gêneros, proibição de veicular preconceitos de condição socioeconômica, regional, étnico-racial, entre outras. E, no lugar, eles apresentam deveres, como promover positivamente a imagem do Brasil e a amizade entre os povos e os valores cívicos, como, por exemplo, respeito, patriotismo, cidadania, solidariedade, responsabilidade, urbanidade, cooperação e honestidade. Como é que você vê essa alteração? Você acredita que ela tem relação direta com o atual governo? Não tenho dúvida, tenho certeza. Essa atitude faz parte do governo, do projeto desse governo, de negação. Queimar livros não é uma prática agora, gente. Isso aí já existia com Rui Barbosa e tantas outras pessoas que acreditavam que, ao queimar a história, queimaria esse período horroroso, violento, que nós estamos vivendo as consequências dele até hoje. Então, essa prática da negação da história. A gente fala muito na cultura africana. Quem esquece o passado está condenado a repeti-lo. Um dos instrumentos que a gente tem é a sankofa, que é um adinkra dos povos Akan, da África, que é um pato que olha para trás. Ele tem o corpo virado para frente, mas ele olha para trás. É um símbolo da inteligência, do conhecimento, que significa o quê? Você tem que olhar o passado para pensar o futuro. Então, queimar livros, negar identidades, é isso. Eles eliminam povos estranhos para eles, porque eles não querem um outro conhecimento, eles querem um deles. É isso que é a Escola Sem Partido, é isso que é esse projeto que está aí. Tem uma mulher negra aí em Minas,
Masa, porque ela tem a editora da Masa Edições. A Masa Edições completou 40 anos agora. É a primeira editora negra na história do Brasil. Essa mulher ela é desse manequim, assim, de pequenininha, mas é um gigante, que é a Maria Mazzarello, que eu adoro. Eu já publiquei 3 livros, 2 são com a Masa. Um deles é um paradidático voltado para o ensino fundamental, para discutir a questão da homoafetiva. Uma menina negra que se apaixona por uma menina branca. É um livro que rodou o Brasil inteiro, já tem 10 anos esse meu primeiro livro. E as crianças adoram discutir, falam, professora, minha tia também é assim, minha irmã também é assim, a minha vizinha é assim. Como que é isso? A gente cria relações de pessoas pensantes, cabeças pensantes, para entender o que é diversidade. Eles querem negar, dizendo que é a violência sexual, porque eles querem manter uma dominação a partir do padrão deles, para ter um modelo no Brasil, que é o quê? O homem branco, do olho azul, hétero, cis, católico, apostólico romano. Então, para manter esse modelo que para eles é o que serve, que é o modelo ideal. Então, negar todos os outros, silenciar todas as outras formas. A comunidade LGBTQI+, a comunidade negra, as comunidades indígenas, né, as pessoas com deficiência, eles querem negar tudo, tudo, tudo. Um outro livro que eu publiquei na Masa, e a Masa foi a primeira pessoa que teve coragem de publicar meu livro, porque muita gente falou assim, mas isso tinha uma relação homoafetiva. Esse livro foi caçado aí, quando eles falaram do kit gay, no Ministério da Educação, que começou esse movimento reacionário da escola sem partido, de negação, e agora está só concretizando o que esse governo pensa. Um outro livro que eu publiquei na Masa é Negras em Confidências. Bullying não, isso é racismo. Eu digo que enquanto o bullying descaracteriza, o racismo desumaniza. E eu pego histórias das escolas, mulheres negras que sofreram racismo no ensino fundamental. Rogério, é impressionante você pegar o depoimento de uma mulher hoje com 70 anos que conta assim, quando eu tinha 6 anos, lá em 1954, o menino me falou, ô nega preta fedorenta, baixa a bunda no cimento. Aí a dona Maria Tereza de Jesus, que era diretora da minha escola, não disse nada. Era a semana da primavera. Então, assim, ela sabe o nome do agressor, o nome da professora que silenciou, o contexto, o cenário, o período, porque o racismo deixa na gente sequelas que são muitas vezes irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Então, assim, o que eles preferem? Silenciar, dizer que não existe, para manter uma ordem social de negação, de invisibilidade, de silenciamento. Então, eu faço parte, Rogério, da fundação de um grupo de educadores da rede Malala. Malala é essa menina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz do Paquistão, que no Paquistão meninas não podiam frequentar a escola por uma série de motivos, e ela ia para a escola. O pai, a família toda alimentava isso, e ela uma vez leva um tiro, voltando da escola. Eles deram um tiro, o Talibã dá um tiro, para que ela não volte para a escola e que ela saia da escola. Ela sobrevive e ela continua estudando. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz e criou uma rede de ativistas no mundo. Aqui no Brasil, nós somos 7. Eu sou uma delas, que a gente discute o direito das meninas na escola, o acesso, a permanência e o sucesso. E a minha pesquisa, o meu trabalho é todo voltado para as meninas do Nordeste, onde é o pior IDH, as piores condições de escola, condições extremamente difíceis. Então, a gente vê isso no dia a dia, o que é a luta, o que é a desigualdade, o que é o racismo escolar, as sutilezas da negação da sua participação, porque a escola é um lugar de conhecimento. Para nós pretos, negras, pretos e pretas, se você não tem uma herança, se você não é de uma família, né, que conseguiu ter um certo nível social, a única possibilidade disso é a escola. Então, eles querem negar a gente de ter acesso à escola. Porque sabe que a escola significa garantir vida, escola significa projetos de vida, escola significa realização de sonhos, ascensão social. Eu falo para as empresas, eu trabalho para várias, dando consultoria para discutir o racismo institucional. Quando você dá a oportunidade a um menino preto, uma menina preta, de vir trabalhar na sua empresa, você não está ajudando só ele e só ela, você está ajudando uma família. Porque o dinheiro, quando chega para nós, Rogério, não é um dinheiro que você chega e fala assim, vou ali trocar de carro, vou comprar uma calça, um tênis da moda, vou viajar para o exterior. Você vai pagar a prestação da casa da sua tia que está atrasada, o fogão da sua madrinha que está caindo nos pedaços. Minha mãe é doida para girar o telhado e colocar laje. Então, você vai se empenhar em garantir um bem para o seu povo todo, porque o nosso dinheiro é um dinheiro que circula na nossa comunidade, circula na nossa raça, porque a gente não quer um bem para nós sozinho. Eu vejo isso muito, eu acompanho muitos jovens negros, homens e mulheres, que estão aí batalhando, entrando de estagiário, entrando de trainee, estudando inglês,
para garantir uma certa ascensão social e permanecendo na escola. Eu sempre falo, eu não acredito na evasão escolar, eu acredito na expulsão escolar. Eu acho que a escola, e não estou generalizando, mas a grande maioria do sistema escola não cria alternativas de manter os alunos lá dentro. Pelo contrário, os indesejáveis, eles querem mais é que saiam logo de lá. Então, a gente tem desafios muito grandes. Eu lamento, eu sou da educação, e quando eu vejo esse processo, briguei muito pelo Fundeb, tenho brigado muito para não passar essa PL 3262, que é uma PL que vai dizer que a educação domiciliar é legítima. Os 3 filhos de Caroline estudam em casa. Formada em Relações Internacionais, ela fez um curso de alfabetização para ensinar as crianças. A rotina, que começa cedo, inclui 4 horas de estudo por dia. O que eu ressalto é que exige muito realmente dos pais, uma dedicação, a vontade de estudar, tem que gostar de estudar, de preparar a aula. Liberada em 64 países, a educação domiciliar não é permitida legalmente no Brasil, com base na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado. Para a maioria dos ministros, esse modelo precisa estar assegurado por lei. Mesmo assim, a estimativa é de que cerca de 15 mil alunos do ensino básico estudem em casa. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei que dá aos pais ou responsáveis legais o direito de assumir o processo de aprendizagem da criança ou adolescente, desde que seja feito um cadastro pela internet no Ministério da Educação, renovado anualmente. Eles também terão de assinar um termo de responsabilidade pela opção do ensino em casa, além de apresentar um plano pedagógico. O projeto prevê que o aluno seja submetido a uma avaliação anual pelo Ministério da Educação. A gente sabe o que significa isso para a comunidade negra. A escola não é só lugar de saber, mas é um lugar também para você comer, para você fugir da violência, se alimentar, socializar, ter oportunidades. Então, quando eles estão insistindo numa educação domiciliar, para quem? Para quem tem internet, para quem tem comida, para quem tem uma vida social estabelecida, não é para nossas crianças negras. Então, são muitas maldades, muitas armadilhas que a gente está vivendo. E a gente acorda lutando por um direito, quando você vai ver, já acabou o outro. Você nem recuperou de um, já perdeu o outro, e nós estamos só despencando. Então, eu temo muito pelo ano que vem, que é um ano de eleição. As pessoas precisam acordar. Eu fico assim apavorada, as pessoas precisam entender do que é que a gente está falando. É um projeto genocida que é para impactar em cima das comunidades negras, da população negra. As pessoas precisam entender isso. A escola hoje está aí na linha de frente, porque ela é formadora de pensamento, massa crítica. Eles querem acabar com isso. Então, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E nesses tempos, né, o termo racismo estrutural tem sido usado com muita frequência, né? E aí as pessoas sabem que ele existe, né? Pelo menos nós pretos sabemos, né, e sentimos isso na pele. Parece que ele ganha uma aura que age por si só, né? Como se não houvessem pessoas, ou seja, agentes que mantêm essa estrutura racista. Hoje, em 2021, será que a gente pode dizer quem são os agentes mantenedores dessa estrutura racista? Teriam esses agentes nomes? Tem. Só existe, eu costumo falar isso, só existe racismo estrutural porque tem um racismo institucional. E só existe o racismo institucional porque tem um racismo individual. Então, as pessoas, para manter o racismo estrutural, elas precisam alimentar o racismo. O racismo não é uma coisa que se cria sozinho, que se reproduz sozinho. Ele precisa de sujeitos e sujeitas para alimentar na piada, na negação, na exclusão, na violência, no tiro, na morte, em tudo quanto é coisa. Eles criam forma. Eu tenho no meu Instagram, eu criei toda quarta-feira, que é dia da minha mãe e meu pai, na minha religião, eu gravo um programa que eu chamo de Amor, Desamor e Cor, do IGTV. Falo de poesia, falo de livros, conceitos, histórias, músicas, e sugiro às pessoas para procurarem ler. Isso é coisa de 4, 5 minutos. Toda quarta-feira eu faço isso. Eu estou com raiva. Eu tenho andado com muita raiva nessa conjuntura. Perdi 7 pessoas que amava e vou continuar amando para a Covid-19.
7 assassinatos, 7 mortes evitáveis, 7 dos meus amigos. São quase 500 mil pessoas. Esse mês, nós estamos na metade do mês, 12 amigos e amigas me pediram dinheiro emprestado. Pessoas que tinham uma certa estabilidade profissional, pagavam aluguel, mas o salário dava. Estão pedindo comida. Não que eu tenha dinheiro para emprestar, mas é porque eles sabem, e elas sabem, que no nosso pacto racial a gente divide um pouco, porque a gente quer todo mundo bem. E as pessoas procuram muito. Então, eu estava dizendo outro dia em um desses programas que, assim, você não vai na esquina e fala, ô moço, me dá meio quilo de racismo? Ô moço, o racismo está na promoção? Me dá 1,5 quilo? Não é isso. O racismo, para ele existir, ter, você precisa alimentar, seja no seu comportamento individual. O polícia mata 23 minutos um jovem negro, por quê? A polícia é racista. Mas quem é que dá a arma? Quem é que dá o tiro? É o policial. Então, ele mantém uma instituição que vai continuar sendo racista, e o que essa polícia vai fazer ao matar um jovem negro? Ela vai alimentar o racismo estrutural. O governo, se ele não cria uma política de saúde da população negra, a gente não tem sucateamento do SUS, você não tem acesso a plano de saúde, a nada disso, o que você vai fazer? Você vai alimentar um sistema de saúde racista, que vai negar, dificultar o acesso e que vai manter o quê? O racismo estrutural. Então, a escola, se você não tem professores comprometidos, um currículo que respeita a diversidade, você vai alimentar, então, você vai alimentar a escola enquanto instituição, um racismo institucional que vai fortalecer o racismo estrutural. Então, você vai ver aí, olha, você não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso à segurança pública, o operador de direito, que olha lá para a vítima, no primeiro dia que ele vai lá cobrar, por favor, eu fui sofrer racismo, preciso de defesa. O operador do direito racista olha para a vítima e pensa assim, mas será que é vítima mesmo? Será que é ré? O profissional de recursos humanos na empresa, quando vê um candidato preto e já olha para ele e fala assim, não, mas esse aí não tem competência porque é preto. Gente, é disso que a gente está falando. Para manter o racismo estrutural, você tem que ter o racismo institucional que parte do comportamento individual. Então, é uma escala. Por isso que eu falo assim, o que eu acho mais importante nessa discussão é que se as pessoas tiverem consciência, entender que o racismo é uma violação aos direitos humanos e que você pode contribuir com o seu comportamento, com o seu olhar, vota na pessoa preta, olha livro preto, traz intelectual negro, ouve música preta, dá oportunidade para o jovem negro, compra na mão do negro. Você tem várias atitudes que você pode fazer para combater o racismo. Se as pessoas entenderem isso, a gente vai diminuir a lógica institucional e vai afetar o racismo estrutural. Mas é uma corrente. As pessoas têm que entender que o papel dela não pode banalizar. Não pode contar a piadinha. Ah, Avenida Macaca, kkkk. Velho. Ah, morreu no Jacarezinho. Nem parei para pensar que aquela atitude é racismo. Ah, mas o ladrão da bike agora é um menino branco e a juíza falou assim, solta ele. Você tem que ficar indignado, Rogério. Se fosse um menino preto, ela ia mandar soltar? Fala sério. O Lázaro tá aí, diz Lázaro, tá aí, a polícia toda doida. Invadindo quem? Terreiro de Candomblé, revistando tudo, acabando com o sagrado para procurar o tal do Lázaro. Por que não fez isso na Igreja Católica? Quem falou que o Lázaro era feito no santo, mas as pessoas se veem no direito? Mas isso tem que te assustar. Isso tem que te afetar. Se as pessoas começarem a ficar afetadas com racismo, a gente tem grandes chances de diminuir o comprometimento institucional e, com isso, afetar o estrutural. Eu acho que a gente parte por aí. Se o racismo é estrutural, a gente precisa mexer na estrutura para poder modificar. Eu ainda acredito que é possível. Hoje a gente está vendo grandes empresas fazendo isso. As empresas privadas estão fazendo isso por quê? Primeiro, entender o que é lucrativo. O povo preto consome. A gente compra. A gente gosta do nosso cabelo. Então, correram e fizeram shampoo para o nosso cabelo. A gente gosta da nossa pele preta. Então, agora tem creme. A gente é vaidosa, gosta de batom, base. Então, está vendendo. O que é esse processo? O que as políticas públicas não fizeram, o mercado consumidor está fazendo. Coloca propaganda de preto, porque também, onde tem preto, se eu vejo uma mulher preta com um batom igual o meu, ou um batom bonito na mulher preta, eu quero comprar aquele batom. É lucrativo. Tem uma grande parte das empresas que estão apostando no lucro e estão ganhando dinheiro com isso. Mas tem uma parte também, que ainda é um pouco menor, mas está caminhando, que está querendo, sim, fazer uma diferença social. Que entendeu que tem uma outra lógica aí. Eu tenho trabalhado com algumas, e que eu estou achando muito bacana. Um movimento de investimento
em projetos para jovens, de curso de inglês, bolsa alimentação, bolsa moradia, bolsa para família, não sei o quê, acompanhar a estrutura. Esse menino tem computador? Então não, vamos dar. Tem internet? Não, vamos dar, para a gente poder chegar no mercado e poder competir da mesma forma uma vaga no trabalho. Mas, para isso, você tem que pegar os meninos saindo do ensino fundamental, entrando no ensino médio, ensinar inglês para eles, dar condições para ir, né? Ele ter condições de pagar uma conta de luz, uma conta de água. Porque também você não pode estudar para o Enem pensando que 3 meses não tem luz, estudar com luz de vela e pensar que você vai ter o mesmo rendimento que outros meninos. Então, mexer com a estrutura é mexer nisso. É ir na raiz, sabe, Rogério? Eu estou acompanhando muito de perto esse movimento. Olha, quanto conhecimento, quanta coisa. Caramba. A gente tem papo para horas, né? Não é? Então, eu quero voltar aí no Minas Negras, eu quero voltar. A gente vai conversando. Muito, muito honrado pela sua presença. Gratidão. Eu quero que você volte aqui muito mais vezes. É um prazer. Eu sinto a sua energia daqui. Muito bom. Gratidão. Obrigado. E ao final de cada entrevista, eu sempre peço aos convidados para deixar uma mensagem, né? Mas hoje eu gostaria de pedir a declamação de uma poesia, que eu sei que você gosta de poesias. Tem alguma poesia da sua predileção que você quer compartilhar com a gente hoje? Ai, Rogério, eu tenho várias poesias. Mas eu acho que, da sensação que eu estou, se você me permitir, eu queria terminar só contando uma situação, que também é uma poesia. Uma estagiária, né, que eu tinha no projeto que eu coordenei, que eu escrevi, que é o Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, falando contra o extermínio da juventude negra, né, que nenhuma mãe dorme tranquila com o filho na rua, por causa, sabe, da violência urbana, mas a mãe preta dorme menos ainda, porque ela sabe que, além da violência urbana, tem a violência policial. Então, essa estagiária de serviço social me dizia: Benilda, a minha avó, a gente começou falando de vó, então acho que é por isso que eu queria contar isso. Essa minha estagiária, uma menina preta, falando que a avó dela sempre obrigou os primos, né, dela, os netos, a avó sempre obrigou os netos, que eram primos da minha estagiária, irmãos, que quando saíssem, comprassem roupa nova, antes de usar a roupa, passasse em casa, na casa da avó, com a roupa nova. E ela fazia os meninos tirar e costurava os bolsos, todos, da bermuda, da camiseta, da calça, da camisa, ela costurava. Onde tinha bolsa, ela costurava. Mas, à medida que os meninos foram crescendo, eles começaram a não querer mais costurar. E aí, um dia, eles chamaram a avó: vovó, a gente não vai vir mais, não. A nossa roupa é nova. Por que a senhora faz isso? E pela primeira vez, a minha estagiária contou isso muito emocionada, que a avó respondeu que fazia porque era uma forma de garantir a vida deles. Que se a polícia pegasse na rua, não ia implantar nada no bolso deles. E aí ela costurava assim, ela falava: costuro sim, porque se a polícia pegar vocês, ela não tem condições de colocar nada contra vocês. E a estagiária terminou me contando assim: Benilda, nós somos de uma geração de bolsos costurados. Então, Rogério, a minha poesia é um apelo para a gente conseguir não precisar de costurar mais bolsos, sabe? Para a gente pensar em um país que possam viver como os quilombos, comunidades de partilha, de amor, de vida. Acho que o meu desejo poético é aquilombar esse país tão racista. Ao aquilombar, a gente vai vencer esses desafios do racismo. E as mulheres negras têm feito isso com muita sabedoria. E eu rogo aos orixás, à ancestralidade, para que a gente não desista e que a gente tenha êxito nessa missão de aquilombamento. É isso. Benilda Brito, mineiríssima, né? Diretamente da ilha de Itaparica, que coisa chata. Benilda Brito. Mas eu estou voltando, viu? Eu já vacinei a primeira dose, vou vacinar a segunda, já vou voltar para BH, estou morrendo de saudade. Benilda Brito é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força para nós. Força para nós. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.